Graça e paz, igreja. Estamos mais uma vez nos encontrando nessa plataforma para nós meditarmos na palavra do Senhor nesse dia. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao 45, que nos narra a cura de um leproso. E nos diz assim o texto: aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo despediu e lhe disse: olha, não digas a ninguém, mas vai-te, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Até o verso 45, vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença, te agradecendo por esse momento importante na vida da Tua igreja e suplicando ao Teu Santo Espírito que nos ilumine para que entendamos a Tua palavra lida e que ela venha produzir frutos em nós, ó Deus. Que esse fruto permaneça, fruto na edificação, no compromisso com o Evangelho e no entendimento da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um texto bastante conhecido, a cura de um leproso. E esse texto é um dos mais tocantes do Novo Testamento. Mais do que um fato, ele é um símbolo e é um emblema da nossa vida. Iniciando a narrativa desse texto, eu gostaria de destacar aqui a miséria extrema a que um homem pode chegar. Parece assim tão simples o fato de um leproso, que tinha muitos leprosos na época, chegar próximo de Jesus, pedir para ser purificado. Jesus atende o pedido, ele então é purificado na mesma hora, ele vai embora e encerra-se o assunto ali, né? E vai divulgando Jesus, embora Jesus tenha pedido que ele não divulgasse o milagre, e ele vai e divulga. Mas eu gostaria de estar entrando nos detalhes o que era a lepra, como que a lepra trabalhava na vida das pessoas, como que surgia a lepra, qual a consequência passo a passo na vida das pessoas. A miséria extrema a que um homem pode chegar. Interessante, para nós entendermos, o texto não explica dessa forma, mas eu gostaria que nós fizéssemos a imaginação como que seria da seguinte forma. Certo homem na Galileia começou a ter sintomas estranhos no corpo. Um dia verificou umas manchas que estavam surgindo na sua pele, manchas como escamas, e a sua esposa, assustada, recomendou para ele que ele fosse até o sacerdote. O sacerdote, ele não somente tinha um papel ali espiritual de ser o que mediava a vontade, a necessidade dos homens para Deus, mas ele tinha também um papel ali terapêutico, um papel como alguém credenciado na parte da saúde para avaliar a questão da lepra. Então a sua esposa o encaminha para que ele vá até o sacerdote. Ele foi e ele recebeu o diagnóstico: você está com lepra, você está impuro, você está imundo. Aquele homem voltou-se cabisbaixo, vestiu-se de trapo e, sem poder abraçar a sua família, retirou-se para uma caverna e passou a conviver ali numa colônia de leprosos. E a lepra ainda estava no início. Depois os anos se passaram e a doença foi se agravando. A lepra não tem cura, ou não tinha cura na época de Jesus, e ele havia então agora já sido desenganado. E a lepra toma conta de todo o seu corpo. E ele, com o corpo deformado, aguardando
somente a morte? Nos diz um comentário que ele aguarda num total ostracismo social, isolado de tudo e de todos, esperando literalmente a morte chegar. Até aquele dia que ele sabe que Jesus de Nazaré estava passando pela Galileia. A esperança reacendeu no seu coração. Ele rompeu o bloqueio da aldeia, esgueirou-se pelas ruas e prostrou-se aos pés de Jesus. Não somente a questão do isolamento, mas as pessoas que portavam lepra ou estavam contagiadas com lepra, elas não poderiam se aproximar de ninguém. E se eles estivessem se deslocando de um lugar para o outro, eles deveriam estar gritando a palavra imundo, imundo. E as pessoas já sabiam que eles eram leprosos, se afastavam para que nenhum contato pudesse chegar. Nesse momento que nós vivemos de pandemia, é como se alguém tivesse diagnosticado positivo e fosse altamente contagiante, e a pessoa vem próxima de nós, ainda vem próxima, pega e abraça e dá um espirro, né? Estou usando assim um termo mais, uma situação mais exagerada, mas era essa preocupação, que se pegasse a lepra não teria cura. Então nós vemos ali no papel de um homem realmente desesperado, um homem que estava realmente num estágio muito avançado da lepra. Agora nós vemos também o Filho de Deus, Jesus Cristo. Qual é a atitude dele? Como ele se comportou dentre aquela aproximação de aquele homem leproso? A atitude de qualquer judeu seria repudiar o homem, não deixar, não permitir que ele se aproximasse, e ainda mais. Se fosse qualquer um outro judeu, certamente iria apedrejar aquele homem, mandá-lo para longe. Ele não poderia quebrar, era uma questão da lei, ele não poderia quebrar a lei se aproximando das pessoas e estar junto com as pessoas. O distanciamento social era rígido e era muito sério. Então eles se escondiam, viviam em cavernas ou em colônia de leprosos. E era extremamente proibida a aproximação e o convívio com outras pessoas. Então eles perdiam tudo, perdiam a dignidade, perdiam a família, perdiam o emprego, se afastavam dos seus pais, se afastavam de esposa, de filhos, eles eram deixados à margem por causa da doença. O leproso estava infringindo a lei, pois ele era impuro, ele não podia sair do seu isolamento. Mas Jesus sente compaixão daquele homem chagado. Nos diz o texto que nós acabamos de ler, né? Jesus profundamente compadecido. Houve realmente um compadecimento muito intenso de Jesus quando ele olha aquele homem, uma compaixão muito grande. E ele toca-o. Ele não somente permite que o homem chegue até ele, mas Jesus vai e toca aquele homem. O puro, literalmente tocando o impuro. Ele cura-o e devolve ele à sua família. Ele devolve a dignidade. Ele devolve de novo aquele homem de se sentir parte, de se sentir gente, de se sentir aceito. Esse incidente é um exemplo solene da sombria condição humana afetada pela doença mortal do pecado. Se nós fôssemos estar descrevendo detalhadamente o que a lepra fazia, que ia realmente necrosando e ia perdendo os membros, né, das mãos, os dedos, os pés, o nariz, a pessoa ficando desfigurada, e parece que aquilo vai dando um arrepio na gente quando nós descrevemos um acidente, queremos falar do detalhe do acidente, quando o carro veio, bateu na pessoa e ela foi arrastada, e isso a gente fica assim, nos dá realmente um mal-estar. Mas nessa condição da lepra, que a lepra representava também o castigo de Deus, representava também a punição pela desobediência. E uma das coisas que eu vejo que a gente pode estar aprendendo nesse texto é que, da mesma forma que nós temos hoje, né, atualmente falando dos nossos dias, toda essa preocupação do contágio com o Covid, né? Não quero dizer também, da mesma forma, que se aplica a mesma questão da lepra, mas é uma doença que tem incomodado e tem sido uma doença mortal para muitos casos, mas em comparação com o pecado também ele tem uma ação mortal. Ele também realmente tem um retrato também que nós devemos olhar como algo muito perigoso e que devemos estar tomando todo cuidado, sendo vigilante.
Então Jesus Cristo ele restaura a lepra, ele devolve a indignidade, e nós vemos que esse homem ele é restaurado e ele é devolvido à sua família. O tema, no texto, nós vemos que é a cura de um leproso, se nós olharmos o subtítulo ali. Mas eu gostaria de estar trabalhando com a igreja como um tema de uma grande necessidade. Enquanto Jesus percorria as cidades da Galileia pregando o evangelho, apareceu um leproso. O evangelista Lucas, que é médico, que era médico, ele usa uma linguagem bem precisa. Ele diz assim que esse homem ele estava coberto de lepra, ou seja, da planta dos pés até a cabeça. A lepra descrita no texto em apreço a esse tipo era uma doença insidiosa, era uma doença repulsiva. As pessoas não podiam se aproximar de ninguém. E não era uma doença rápida, que já morria em seguida. Pegou lepra, dali uma semana já morria, não. Era uma doença lenta, era uma doença progressiva, era uma doença grave e era uma doença incurável. Ele transformava o enfermo numa carcaça repulsiva. O leproso ele era considerado como um morto-vivo. A cura da lepra era considerada como uma ressurreição. Somente Deus poderia curar a lepra. A lepra era a pior enfermidade do mundo, a mais lenta, a mais sofrida e as consequências mais graves. A lepra era um símbolo da ira de Deus contra o pecado, conforme eu já disse há pouco. Os rabinos consideravam a lepra como um castigo de Deus. Ela foi infligida por Deus para punir a rebelião de Miriam. Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, e dizendo, por que só Moisés ouvia a voz de Deus? E eles disseram, como Deus fala com Moisés, pode falar conosco também. E eles se rebelaram, e Deus, na sua ira, deixou Miriam leprosa. Então deixou ela totalmente leprosa. E Moisés vai e intercede por Miriam. Senhor, a Miriam está leprosa. Eu quero pedir-lhe que o Senhor possa curá-la. E daí Deus, conversando com Moisés, ele diz assim em resposta, Moisés, se um filho teu te desobedecer, você não vai deixar, conforme o ensino, 7 dias fora do arraial, 7 dias à parte, para que ele aprenda, para que ele seja corrigido? Da mesma forma, Miriam deverá ficar 7 dias fora do arraial, à parte do acampamento, para que ela entenda a punição, para que ela seja corrigida e para que ela se arrependa. E o povo não poderia seguir viagem, eles esperaram até que passaram os 7 dias e ela foi curada, ela foi reconduzida de novo no meio do povo. Da mesma forma, Naamã é um chefe do exército da Síria e ele era um guerreiro vencedor, mas ele era leproso. E nós já conhecemos a história de Naamã juntamente com Eliseu, onde Eliseu cura Naamã, pedindo que ele vá até o Rio Jordão e se banhe por 7 vezes. E Naamã volta atrás do profeta e para agradecer ele oferece impostos, oferece bens, oferece dinheiro, oferece roupas. E o profeta não aceita, no sentido de ensiná-lo que aquilo que Deus manda não é algo que nós podemos comprar. As bênçãos de Deus não podem ser compradas. Então Naamã despede, melhor dizendo, Eliseu despede Naamã nessa condição e Naamã está indo embora, mas o moço que auxiliava Eliseu, o Geazi, ele vai atrás, ele mente para Naamã, dizendo que chegaram algumas visitas na casa dele e que ele ia aceitar as roupas e o dinheiro. E ele aceita. Mas o Espírito de Deus tocou no coração de Eliseu, que no mesmo momento ele soube, e ele chama Geazi na sua presença e diz assim, você aceitou o dinheiro e a roupa que eu pedi para que você não aceitasse. Então a lepra que estava em Naamã, que foi curada, que passe para você. E o Geazi ficou leproso. Então o símbolo da lepra é como um castigo, como uma repreensão de Deus em muitos momentos. A lepra é um símbolo do pecado, como tal, possui algumas características, e é isso que eu quero trabalhar na vida da igreja nesse momento. A primeira característica da lepra, que é a lepra, ela é a mais profunda do que a pele. Ela não fica somente na superfície, mas ela afeta mais além ainda. Ela não é só uma doença dermatológica. Ela ataca a pele, ela também ataca o sangue, ela ataca a carne e os ossos. Até o paciente começar a perder as extremidades,
do corpo, como nós falamos há pouco. E quando nós fazemos essa ponte da lepra com o símbolo do pecado, nós podemos dizer que o pecado também é assim, ele não é superficial. Ah, foi só essa vez, ninguém vai ficar sabendo. Ele contamina a mente, contamina o coração e contamina todo o corpo. Então a lepra ela não é algo superficial somente na pele. O homem ele está num estado de depravação total, conforme nos diz Calvino. Ou seja, todos os seus sentidos e faculdades foram afetados pelo pecado. O pecado atinge a mente, o coração e a vontade. Ele atinge os pensamentos, as palavras e os desejos. É como a lepra, não é superficial, é mais profundo. A consciência ele atinge também e a alma. Ele atinge os pensamentos, as palavras, ele atinge os desejos, a consciência e a alma. Em segundo lugar, a lepra, além de ela não ser só superficial, a lepra separa. Nos diz Larry Richards que o impacto social da lepra era maior do que os seus problemas físicos. A lepra separa. Além do sofrimento da doença, das dores, além de tudo que a doença causava fisicamente, ela isolava a pessoa da comunidade. Ela saía da casa dos pais. Ela saía do seu lar, deixando a esposa, deixando os filhos. Ela era isolada. Ela tirava a pessoa do convívio social. Perdia o emprego, perdia a família, não ia na sinagoga, não ia à igreja nos nossos dias, ela ficava totalmente isolada. A lepra afligia fisicamente e moralmente. Quando as pessoas encontravam algum leproso, eles repudiavam, eles se afastavam. Os leprosos tinham que enfrentar a separação aos seus queridos, o isolamento da sociedade. O leproso precisava ser isolado, separado da família, da comunidade. Ele não poderia frequentar o templo, conforme nós dissemos há pouco. Precisava conviver numa caverna, numa colônia de leprosos. A lei de Moisés proibia terminantemente um leproso a se aproximar de qualquer pessoa que fosse. Ele deveria se aproximar e gritar, quando ele estava chegando próximo: imundo, imundo. E as pessoas se afastavam. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, nos diz o texto, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e chamará imundo, imundo. Levítico 13:45. Assim é o pecado. Ele separa o homem de Deus. Isaías 59:2, onde Deus diz assim: o que faz separação entre vocês e Deus são os pecados. Os pecados fazem separação entre Deus e vocês. Então ele separa o homem de Deus. Ele separa o homem do próximo. O pecado, através do ódio, através da cobiça, através das mágoas, através do ressentimento, ele afasta o homem do próximo. E ele afasta o homem também de si mesmo. O pecado contra si mesmo. O pecado traz para o homem complexos. Ele traz o sentimento de culpa e ele achata a tua autoestima. Você se acha um lixo pela falta que se cometeu, pela desobediência que você fez. Então, em segundo lugar, a lepra, ela separa. E o pecado também nos separa das coisas que Deus ordenou a nosso favor. Em terceiro lugar, a lepra, ela insensibiliza. William Barclay, ele fala de dois tipos de lepra que havia no Novo Testamento. O primeiro era a lepra nodular. Esse tipo de lepra começa com dores nas juntas e em nódulos avermelhados e escuros na pele. A pele se torna-se rugosa e com cartilagens começam a necrosar. Os pés e as mãos ulcerados e o corpo deformado. Esse era o tipo da lepra nodular. A segunda lepra é a lepra anestésica, ou seja, afetava as extremidades nervosas. A área afetada perdia completamente a sensibilidade. E alguns só sabiam que estavam com lepra, essa lepra anestésica, quando ele sofreu alguma lesão com queimadura e não sentiam dor nenhuma. Com o avanço da doença, a cartilagem ia sendo necrosada e o paciente perdia os dedos das mãos, dos pés, a lepra atingia as células nervosas e deixava o doente insensível.
De forma semelhante também o pecado, ele anestesia e calcifica o coração. A primeira falta você fica até assustado que você realmente cometeu, mas com o tempo você vai te achando normal e com o tempo passa, você jamais nem sente quase culpa pelo pecado, cauteriza a consciência e mortifica a alma. Como a lepra, o pecado ele é progressivo. A lepra ela iniciava e ia numa cadeia avançando, crescendo cada vez mais, até no estágio, conforme nós vimos no texto, que o leproso chegou coberto de lepra, o pecado também. Ele começa aos poucos, ele vai dominando todo o corpo, toda a alma, todo o coração. A palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. E como um sapo num caldeirão, é uma história que já é conhecida de muitos, se você colocar um sapo no caldeirão, não faça isso, né? Apenas, já os que fizeram sabem que é isso mesmo. Se colocar um sapo no caldeirão de água quente, ele vai pular. Mas se você colocar um sapo no caldeirão, ateando fogo no caldeirão, e quando a água está molinha, ele vai gostando. Depois ele vai se acostumando com aquela água, ele vai se adequando à temperatura até que ele acaba morrendo. Quarto lugar, a lepra, ela contamina. A lepra contamina. A lepra é contagiosa. A lepra, ela se espalha. O leproso precisa ser isolado, do contrário, ele transmite a doença. E nós vimos também com a Covid, até bem oportuno fazer essa comparação com a Covid. Todos aqueles que possuem a Covid, que foi diagnosticado, embora não apresente nenhum sintoma, ele não pode, ele tem que ficar 14 dias, é o período para que passe o efeito da contaminação. É claro que a lepra, ela era, na vida da pessoa, conforme eu já disse, incurável e eterna. E a transmissão, todo o contato que a pessoa tinha, contaminava outras pessoas. Então a lepra, ela é contagiosa, ela se espalha, o leproso precisava ser isolado, contrário, ele transmitiria a doença para outras pessoas. O pecado também é contagioso. Um pouco de fermento, nos diz 1 Coríntios 5,6, ele leveda toda a massa. Uma maçã podre, um cesto apodrece outras maçãs. E Davi nos ensina no Salmo 1, né, que nós não devemos andar no conselho dos ímpios. Não devemos se deter no caminho dos pecadores. E nem se assentar na roda dos escarnecedores. Porque o pecado contamina. A lepra contamina. Nesse texto também eu encontro algumas atitudes do leproso e a atitude do Jesus. A atitude do leproso é que ele demonstrou grande determinação. Ele tinha um problema muito sério. Ele estava fadado a morrer e já num avanço da doença bem expressiva. Ele não podia ter contato com alguém. Então, ele tem toda aquela determinação, ele sai, ele vence o medo, ele vence o autodesprezo, ele vence os complexos e o repúdio das pessoas. Uma outra lição também que eu vejo na vida do leproso é que ele demonstrou profunda humildade. Ele se ajoelhou. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Ele adorou o Senhor. Queridos, muitos crentes, muitos cristãos, alguns que se denominam cristãos, têm muitas vezes vergonha de carregar uma Bíblia. Tem vergonha de fazer uma oração. Tem vergonha de que, por um momento ou outro, saibam que ele serve a Cristo. Aquele homem, próximo a morrer, próximo à morte, não tinha nada a perder. Ele mostra uma profunda humildade, ele se humilha, ele se ajoelha aos pés de Cristo. Ele reconhece a majestade e o poder de Jesus. A outra lição também que eu aprendo com a atitude do leproso é que o leproso ele demonstrou genuína fé. Ele não duvidou. Será que ele vai me curar? Será que vai dar certo? Não sei se vai dar certo, talvez não dê. Mas ele foi cheio de convicção. Ele sabia que Jesus podia todas as coisas e ele creu e confessou. Ele não está perguntando, ele chega na frente de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Se quiseres, podes curar-me. A fé, ela vê
o invisível, ela toca o intangível e torna possível o impossível. Eu vou repetir. A fé, ela vê o invisível e ela toca o intangível e ela torna o possível que era o possível ela torna o impossível no possível, ou seja, ela torna possível aquilo que era impossível. É a última lição que eu vejo na vida do leproso, e a palavra de Deus não diz nenhum nome de nada, somente que ele era um homem leproso. A submissão. O leproso não exige nada. Irmãos, muitas pessoas chegam na presença de Deus, muitas vezes querendo dar ordem para Deus, querendo exigir o direito de filho, querendo exigir uma condição, querendo exigir um reparo, argumentando, fazendo exigências para Deus. Quem é o homem para que te lembres? E o filho do homem para que o visites, nos diz o Salmo. O leproso não exige nada. E o que ele faz então? Ele suplica com fervor. Ele não determina nada. Ele não decreta nada. Mas ele roga. Ele não reivindica direitos. Eu não sou o rei, mas eu sou o filho do rei. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Ele não faz isso. Ele vai em total submissão. E ele clama por quê? Por misericórdia. Que nós possamos pensar também nessas virtudes do leproso. Determinação, humildade, genuína fé e submissão. As atitudes de Jesus. Ele demonstrou uma profunda compaixão. Ele teve uma compaixão do leproso. Marcos nos leva até o coração de Jesus e revela o que levou a agir. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. O amor dele quebrou ali todas as barreiras, todas as diferenças. Tocou no leproso e disse: você me pergunta se eu quero, eu posso te purificar? Eu quero sim. Esse é o desejo do meu coração. Você esteja limpo agora. Profunda compaixão. Um toque generoso. O toque de Jesus quebrou o sistema judaico em um lugar decisivo. Não podia tocar num leproso. E Jesus, ele toca no leproso, ele torna puro aquele que era impuro. Entretanto, o puro purificou o impuro. E a última lição que eu vejo que Jesus também nos ensina, que ele exerce ali uma palavra extraordinária. Jesus atendeu prontamente o clamor do leproso. Se quiseres, pode purificar. E ele respondeu: sim, eu quero. Fica limpo. No mesmo instante desapareceu a lepra. Irmãos, que nós possamos estar pensando nesse texto. Podemos tirar inúmeras lições, como nós já citamos aqui. Mas que nós possamos buscar somente em Cristo todo o nosso socorro. Ele é a resposta para toda e qualquer situação. Nós já falamos de uma outra situação a respeito das curas. Jesus Cristo, ele tem poder para curar toda e qualquer doença. Mas todos são curados? Não. Deus tem os seus propósitos secretos que nós desconhecemos. Até uma canção que diz assim, que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Tudo está debaixo da vontade do Senhor. Se a porta abrir, ele é Deus. E se fechar, ele continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. E muitas vezes a gente se pergunta, mas por que aconteceu isso comigo? Ele é Deus, ele continua sendo Deus. Se eu curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. E se não der, ele continua sendo Deus. Que nós possamos estar também pensando, não somente na lepra em si, mas na lepra do pecado, que tem nos afastado de Deus, tem nos afastado da família. Que nós possamos buscar em Deus, primeiramente, perdão pelas nossas faltas,
purificação pela nossa vida e glorificá-lo, Senhor, acima de tudo pelo que Ele é. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Tenham todos uma boa semana na graça e na paz de Cristo. Quero orar com você ainda. Querido Deus, muito obrigado pela tua igreja que te louva. Obrigado pela tua palavra. Nos abençoe e nos guarde e ajude-nos a entender a tua escritura, mas que esse entender não seja somente, ó Deus, algo do intelecto, mas que produza frutos em mudança de atitude, em se agradar na tua vontade, em querer fazer aquilo que tu queres, Senhor. Esteja realmente nos limpando e nos curando da maior enfermidade que é o pecado. E faça com que nós possamos estar vivendo em novidade de vida e te glorificando por todas as coisas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma boa semana na graça e na paz de Cristo. Amém.